Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar a acertar o skin aqui do personagem, tá? Então, no vídeo anterior nós acertamos aqui mais ou menos o skin da perna, certo? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos subir aqui né, um pouco no personagem e vamos acertar aqui o skin do tronco do personagem, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é remover esses keyframes aqui da perna que a gente não vai usar mais. Então eu vou selecionar todos os objetos aqui que eu marquei keyframe. Selecionar aqui na timeline. Voltar aqui no frame 0, tá? Aqui, ó, a posição dele está aqui no 0. E eu vou deletar. Eu clicar aqui com o botão direito em cima da timeline, colocar delete select keys. Ele deletou aqui pra gente os keyframes. A gente pode mexer aqui na timeline que ele não vai mover nenhum objeto. Então beleza. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos começar. Vou marcar aqui alguns keyframes nos objetos do tronco do personagem. Tá, aqui no centro de gravidade não precisa, tá, gente? Vou marcar aqui no essa posição 0 aqui, né? Posição inicial. E aqui mais ou menos no 10, eu vou começar pelo quadril aqui. Eu vou mover o quadril para cá. Lembrando que eu estou acertando só um lado do personagem, tá? Depois a gente vai mandar esse acerto que a gente fez para o outro lado. Vamos ver aqui um pouco para cá esse quadril. Esqueci que tem que estar o set key ligado, tá? Isso é uma desvantagem que eu considero no Max. Vou aqui marcar um outro frame, tá? E vou aqui no frame 20, vou mexer para o outro lado. Vocês podem ver, o personagem está dando uma reboladinha aqui, bem feia ainda, né? É o que eu vou fazer. Vou voltar esse frame aqui na posição 0, aqui no 30, né? Só pegar aqui, segurar o Shift e arrastar ele para cá, aqui pro 30. E eu vou colocar uma posição de para frente e para trás também, para a gente acertar. Para trás primeiro, né? Marcar um aqui e agora para frente. Pode parecer meio estranho assim, tá? Porque eu tô colocando muito, tá, gente? Vou colocar até um pouco mesmo, não precisa de tanto. Tá, é só pra gente ter uma noção assim de como vai ficar. Beleza. Tirar aqui o set key. Vamos aqui em envelope. E vamos achar aqui o bone do quadril. Seria mais ou menos esse. Certo? E vamos começar a acertar essa bagaça aqui. Tá aqui mais ou menos. Percebi que tem este frame aqui, este key. Lembrando que eu não posso mexer muito também, porque senão vai desacertar o acerto que a gente tinha feito na perna, tá? Então, vou pegar leve aqui. Vamos aqui no... Vou ensinar uma outra ferramenta para vocês, que é o Paint Weights. O Paint Weights, basicamente, é um pincel. Vocês podem ver aqui quando eu habilito ele. Um pincel, ó, que conforme eu passo sobre os vértices, ele vai pintando aqui pra gente. Só que é uma ferramenta muito boa, ajuda bastante. Tá? Aqui são as opções dele. Como vocês podem ver aqui tem o tamanho. Aqui, ó, minimum size e maximum size. Tá? O máximo está em 10, o mínimo está em 0. Aqui seria a força, né, do pincel, que seria o máximo e o mínimo também, está em 1. Ou seja, cada vez que eu passo aqui
esse pincel sobre algum vértice, né, ele adiciona mais um, né, 0,1 no caso aqui, né, de 1 do total, né? É como se fosse adicionasse 10 de 100 de um valor, né? Se o valor fosse 100% da influência de um vértice em um bone, cada vez que eu passo ele vai 10%. Tá? No caso aqui vai 1, porque o valor está em 1. Quanto mais eu passo, mais escuro fica. Eu posso mudar esses valores. Eu posso mudar a curva também de força, né? É um conceito bem mais avançado isso. É quase como eu disse, quase a gente que não usa isso. O tipo de curva, né, tal. A gente pode colocar mirror para a gente pintar dos dois lados. Cadê aqui? Ó, a gente pode pintar aqui dos dois lados. E basicamente é isso, Paint Weights. Qual que é o grande problema desse Paint Weights? Na minha opinião, em comparação com os outros softwares, né, tipo o Maya, o Soft Image, até mesmo o Blender, esse pincel do 3D Max ele é meio impreciso. Tá? Então eu particularmente eu não gosto muito de usar ele, eu uso em alguns casos assim, que precisa, que eu vejo que precisa dar uma atenuada melhor que o Edge Tool assim não consegue, né? Então eu acabo usando aqui o Paint Weights, né? Esse pincel aqui do Max, tá? Mas geralmente eu uso mais o Edge Tool, que eu considero ele mais preciso. E principalmente nesse caso desse personagem aqui, ele não tem tantos polígonos, né? Tantos vértices. É um personagem que tem vértice pra caramba, muitos polígonos, né? Acaba ficando complicado da gente selecionar aqui pelo Edge Tool. Então o pincel seria muito bom, né? Acabaria ajudando bastante. Mas nesse caso em específico não tem por que usar o pincel, tá? Futuramente, se houver necessidade e vocês quiserem, eu posso fazer um rig de um personagem bem mais complicado, com um personagem bem mais detalhado também. Aí a gente usa essas ferramentas aqui mais complexas aqui. Mas como esse personagem ele é bem simples, não tem o porquê disso. Tá, então eu vou acertar aqui. Vou tentar usar só o Edge Tool, só para vocês terem uma noção de como fica. Aqui, aqui, aqui. Tá, vou usar aqui também, ó. Como eu disse, ele não é tão preciso, ele é meio, ó. Ele é diferente dos outros softwares, né? Eu precisaria mexer nessa curva aqui essa curva de força aqui, né, do pincel, porque essa área onde tem um círculo, né, se eu colocar ele bem para cá, ele vai passar de um valor, ele vai adicionar um valor, né, nos vértices. Se eu passar ele bem no meio, ele vai adicionar outro. Então, como eu disse, ele não é tão preciso, né, por isso que eu não gosto muito de usar ele no 3D Max. No Maya e no Soft Image também tem uma ferramenta assim, elas funcionam bem melhor. Tá, então eu vou adicionar aqui no Edge Tools mesmo, que eu gosto, pelo menos eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo aqui. Mais ou menos aqui. E esses vértices aqui, deixa eu tirar aqui os controladores só para a gente enxergar melhor. Esses vértices aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Adicionar um pouquinho só de influência neles. Não precisa adicionar tanto. A mesma coisa aqui, ó. Tem influência demais aqui também.
boladinha dele ficou bem legal, né? Pra vocês verem o que a gente passa pra fazer um personagem. Bem, ficou sexy. Eu não vou arrumar aqui porque se eu mexer muito nesses vértices aqui, eu perco. Eu perco o que eu já tinha acertado aqui na perna. Só tirar aqui só pra ver se aqui na perna a gente não perdeu um pouco, já que a gente tá mexendo em outras partes. Não, até que não perdeu tanto. Né? Porque às vezes a gente muda, né, os vértices dependendo da posição do personagem e acaba estragando a parte que a gente já tinha trabalhado, já tinha feito. Mas aqui, por exemplo, aqui ficou meio ruinzinho, ó, porque a gente mexeu. Se não me engano era esse vértice aqui, né? Só dar uma leve acertada nele aqui. Tirar aqui o skin um pouco. Puxar aqui novamente só pra gente ter uma noção de como tá ficando. Sei que eu já arrumei a perna, tá, gente? Mas é só pra te ver. Aqui, ó. Certo. Porque, como eu falei, né? Uma parte influencia na outra. Eu vou deixar desse jeito mesmo, tá, gente? Não há necessidade de ficar tão certo aqui. Até porque, como eu disse, eu coloquei isso aqui numa pose bem extrema, né? E a falta de polígono também aqui. Se bem que aqui não tá faltando tanto, né? Aqui na parte de baixo tá faltando mais. Na verdade não tá faltando. Esse loop aqui, ele deveria ser melhor trabalhado. Não, mas não influencia tanto a gente, não. Bem, eu vou ver as outras partes aqui pra ver se tá certo. Aqui essa empinadinha de bunda dele também. Tá, a gente vai acertar só mais um pouco. Ó, isso aqui não pode acontecer, ó. Tá, ele tá totalmente no quadril e esses vértices são um pouco aqui já da espinha, ó. Mais ou menos isso. Esses vértices aqui também. Para ele ficar com um aspecto um pouco melhor. Esse aqui também. É bem estranho isso. Tá, aqui eu vou deixar dessa forma que tá aqui. Ah, eu vou puxar só um pouquinho esses vértices aqui, ó. Puxar não, né? Vou colocar só um pouquinho desses vértices aqui também para o primeiro osso da coluna. Tá, só para não ficar tão... Ó, por exemplo, aqui ó, a gente pode ir puxando mais. Aqui é a mesma coisa. Puxar só um pouquinho mais para esse primeiro osso aqui da coluna, para não ficar esse aspecto de amassado. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Acho que primeiro eu vou zerar isso aqui do quadril, vou colocar tudo aqui no quadril. E agora eu vou colocando aos poucos aqui, conforme a necessidade. Tipo aqui, eu vou colocando um pouco mais para o quadril. Esse aqui eu vou colocando um pouco mais para a coluna.
Vocês entendem como a coisa funciona? Como é um trabalho bem maçante, exige um certo grau assim de paciência e muita observação, né, para não ficar tão errado. Bem, basicamente é isso. Então, basicamente o nosso quadril já está feito, né? Ele tá meio estranho assim ainda, porque eu não estou mexendo o osso da coluna, tá, gente? Então, ou seja, o osso está parado e só o quadril está movendo. Então, quando ele puxa os vértices assim de uma vez, dá esse aspecto de que está, né, de borracha assim, né, que está esticando alguma coisa no personagem. Mas o ideal é quando eu for animar, mexer a coluna inteira, né? Quando eu for colocar o personagem numa pose dessa. É que a gente está separando por partes aqui para poder trabalhar. Bem, beleza. Eu vou apagar esses keyframes aqui que a gente fez do quadril. E agora a gente vai fazer o mesmo com a coluna. Vou colocar aqui set key. A coluna a gente vai fazer de duas formas. Vou colocar ela primeiro para cá. Depois aqui, sei lá, no 20, vou colocar ela para cá. Lembrando que eu estou no eixo local aqui animando, tá, gente? Para cá. Aqui no 0 a gente volta ela. Aqui no 0 não, no 30, desculpem. Aqui no 40 a gente coloca ele um pouco para frente. E aqui no 50 a gente coloca para trás. Deixa eu ver como eu estou de tempo aqui. Tá, acho que ainda dá para explicar mais um pouco dessa parte. Bem, beleza. Estamos aqui com a parte da coluna. Vamos começar a acertar aqui as primeiras influências aqui da coluna. Esse primeiro loop aqui, né, da coluna 1, eu vou colocar praticamente todo nele. Esse aqui da coluna 2, vou fazer a mesma coisa. Caso você esteja aqui com um pouco de dificuldade de ver, você volta aqui o esqueleto para ver qual que é, né? Ou seja, tem um bone aqui e um bone aqui. Tá. Então nesse aqui, aliás, eu vou pular um, vou deixar esse aqui. Ele tem total influência desse bone. Então vou deixar aqui um, vai ficar todo vermelho. Esse aqui vai ser um intermediário, essa linha aqui, esse loop aqui, né? Então, primeiro eu vou adicionar primeiro as influências que eu sei que é total desses bones. Depois eu vou trabalhando individualmente essas áreas assim que vai ser de transição e tudo mais. Tem um bone aqui, deixa eu ver, tem. Adicionar aqui total a influência desse bone. E aqui no tórax seria o... Não é o tórax isso. Ou seria o tórax? Acho que o tórax... Não, aqui é o ombro. É o tórax é aqui. Deixa eu só ver o nome do bone. É bone 14. Ele está quase sem influência de nada. Então nós vamos selecionar aqui alguns vértices. Para não dizer quase todos, né? Acho que nessa ocasião em específico é melhor usar o pincel. Como eu disse, né?
Tá, eu vou aumentar até um pouco aqui, ó. O valor aqui do pincel, vou colocar assim. Colocar assim e 100. Ah, como vocês podem ver, eu não gosto disso, cara. Ele não é muito preciso. Colocar 0. E 10. Vocês podem ver, né? Não adianta muito essa droga desse pincel aqui. Tá, se for o caso, depois a gente dá uma melhorada aqui nele com... Tomar muito cuidado para esse tipo de coisa não acontecer, ó. Você dá um clique num vértice, ele simplesmente destrambelha tudo aqui, né? Distorce tudo. Tá. Então, eu vou deixar assim, por enquanto. E eu vou com o Wade Tool. Fechar aqui isso aqui que a gente não vai precisar. Essa parte aqui que eu sei que não vai mexer. Que ele é referente totalmente ao tórax. Vou colocar aqui um. Pronto. Aqui também, ó. Aqui eu sei também que é uma área de influência total do tórax. Eu vou testar aqui só para ver como tá ficando. Vamos ver aqui, vamos tirar aqui o rig. Tá bem ruim aqui, como eu disse, a gente vai ter que arrumar ainda. Mas aqui algumas áreas, tipo o tronco aqui da parte da frente já não está distorcendo mais. Aqui na parte de trás ainda está um pouco. Falta muita coisinha para arrumar. Mas vai ficar para o próximo vídeo, porque eu já excedi o tempo desse. Tá? Então, beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like para ajudar na divulgação do vídeo. E se não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.